Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Pimentel E eu sou a Beatriz, filha do professor Rafael de vocês. e hoje, galera, nós vamos falar sobre algumas diferenças entre... As ferramentas da qualidade. Muito bem, obrigado Bia, vamos para dentro do PowerPoint porque a nossa aula vai começar agora. Pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de dizer para vocês que ontem, no dia 11, rolou a nossa live, nossa segunda live, tá? Então nós já, ó, em um mês, 2 lives, já fizemos. E só que teve um problema ontem. Foi uma live muito legal, a gente passou 2 horas conversando, tirando todas as dúvidas. Porém, a gravação deu errado, o arquivo corrompeu na hora que eu finalizei a gravação. E aí isso complicou bastante, eu perdi o arquivo, tive que gravar esse que vocês estão assistindo agora, tá? Eu uso esse programinha que aparece aqui, ó, chamado OBS, e ele deu pau ontem, então perdi a gravação. Mas não tem problema, a gente vai seguir hoje da mesma forma, sem prejuízos aí. Eu me lembro que a gente tratou ontem, vamos abordar hoje e vamos pra cima. Não é não, filha? Isso mesmo, pai. É isso aí, dá uma beijoca no pai então. E agora, você Vamos precisa me dar começar. licença pra eu continuar explicando, tá bom? Galera, pra gente poder seguir então, a gente ontem começou a falar sobre as diferenças entre as ferramentas do gráfico de Ishikawa e da árvore dos problemas, né? Para quem não lembra, a árvore dos problemas, eu tenho aqui uma imagem que eu peguei na internet aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês a imagem. Deixa eu baixar a imagem e aí fica mais fácil. Enquanto isso a gente vai conversando. Aqui, baixou. O que acontece? Qual que é a função da árvore dos problemas? É identificar o problema e conseguir compreender quão grande é a profundidade desse problema. Então é muito comum que a gente tenha na nossa árvore de problemas raízes profundas. Então eu tenho um problema, esse problema tem uma causa, essa causa tem uma outra causa embaixo dela, essa outra causa tem uma outra causa embaixo dela, até que a gente chega na raiz real desse problema para a gente poder atacar. Quando a gente vem aqui, ó, aqui. Quando a gente vem para o gráfico de Ishikawa, ele não tem especificamente essa função, ele não tem esse objetivo de analisar a raiz da raiz da raiz da causa. Ele tem somente o objetivo de entender quais são as causas. Então, ele te abre o leque de forma mais horizontal, enquanto a raiz de problemas ela tem uma verticalidade, ela vai te mostrando a profundidade do problema. O Ishikawa não, o Ishikawa ele é horizontal, ele te mostra a amplitude desse problema. Ele pega o problema-chave e te mostra todas as possíveis causas. O que eu indiquei ontem é que o que pode ser feito? Você pode colocar o problema no Ishikawa, entender quais são as causas, e depois você pegar esse problema e levar para a árvore de problemas e estudar com maior profundidade essas causas. Por que isso é importante? Você combinar as duas ferramentas de repente. Porque essa combinação de ferramentas faz com que você domine melhor o seu problema, faz com que você conheça melhor esse problema. E nós sabemos que quanto mais nós conhecermos o problema, mais próximo nós estaremos da solução. Tanto que eu nos projetos que eu gerencio, geralmente eu não tenho a solução dos problemas. Eu só medio para que as pessoas encontrem a solução, porque na verdade quem tem a solução do problema é o colaborador que está na ponta, é o colaborador que está na operação. Esse é o agente principal para resolver esse problema. Eu não consigo resolver o problema, eu direciono e eu oriento, e aí ele vai lá e encontra a solução do problema. Por quê? Porque para solucionar um problema você tem que ter a consciência do que é o problema, você tem que ter um conhecimento muito grande do problema. Então tá aí uma combinação boa que vai te ajudar na hora que você fazer análise de problema.
coloca no Ishikawa para conhecer quais são as causas, depois põe na árvore de problema para conhecer a profundidade da causa. O que você pode fazer também é colocar no Ishikawa para conhecer as causas, depois ir para a matriz de priorização para definir qual causa você vai atacar primeiro e depois ir para a árvore de problemas para entender a raiz dessa causa. É um caminho. Outro caminho também que funciona muito bem é inverter. Coloca no Ishikawa, sai do Ishikawa, vai para a árvore de problemas, aprofunda nas raízes e somente depois de ter aprofundado as raízes você vai para a matriz de priorização e a partir da matriz de priorização aí você consegue definir qual o problema que você vai aprofundar. Quais são as vantagens dos dois métodos, né? Se você primeiro prioriza qual é o problema que você vai aprofundar lá na matriz de priorização, quando você for para a árvore, você vai ter uma causa específica para você aprofundar. Qual que é a desvantagem disso? Que talvez você tenha uma outra causa mais importante e você não consiga identificar a importância dessa causa porque você não se aprofundou, tá? Agora, se a gente inverte, se primeiro você pega Ishikawa, depois do Ishikawa vai para a árvore de problemas e depois da árvore de problemas você vai para a matriz de priorização, vantagem, você vai conhecer todas as causas com profundidade. Desvantagem, você vai tomar muito tempo, você vai gastar muito tempo. Porque imagine, aqui no exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas, né? Retomando aqui, pessoal, o que acontece? Você vai ter mais profundidade, só que isso vai te levar mais tempo, tá? Eu tive que parar um pouquinho aqui, pessoal, só para verificar se realmente estava gravando, porque ontem esse foi um dos problemas. Gravou partes, outras não. Bom, dando seguimento então, turma, ontem nós fizemos aqui um novo exemplo. Foi uma sugestão de vocês, né, um aluno que estava na live, a galera foi sugerindo, e aí a gente escolheu atacar o seguinte problema: desperdício de um material dentro de uma indústria. Tá? Então, essa foi a análise que nós fizemos sobre desperdício de material dentro de uma indústria. Colocando dentro do Ishikawa, o que nós descobrimos? Que o desperdício ele pode ser causado porque nós temos quebras de máquina constante, e aí depois funcionário aqui em mão de obra, né? Então, quebra de máquina constante eu coloquei aqui, ó, é sobre máquinas, né? Aí aqui do lado, em mão de obra, o funcionário preguiçoso, e eu coloco isso muito entre aspas, porque uma pontuação que eu fiz ontem, quando surgiu essa sugestão, foi de que eu não acredito em funcionário preguiçoso. Eu acredito em gestor ruim. Porque se um funcionário demonstra baixa produtividade por preguiça, esse funcionário ele precisa de apoio. E é função do gestor dele, é função do líder dele dar esse apoio. Então, primeiro, é importante que o funcionário tenha consciência de que a produtividade dele caiu, que ele tenha consciência de que a qualidade do trabalho dele caiu e de que a gente precisa manter um certo nível dessa qualidade e dessa quantidade de trabalho. Então, é importante alertar esse funcionário. Após esse alerta, é importante que a gente evidencie. O funcionário precisa ter consciência de fato. Então a gente vai evidenciar para ele através de exemplos, através de atitudes que ele tomou no dia a dia ou através de comparativos. Eu posso falar, olha, há 2 meses atrás você produzia 1000 peças. Hoje você está produzindo 500 peças. O que aconteceu nesse intervalo que a sua produção reduziu tanto? E aí ele vai te falar. Pode ser que o seu funcionário esteja passando por um problema. Pode ser que o funcionário esteja passando por alguma dificuldade no trabalho, algum problema familiar, sabe? Pode ser que o funcionário esteja doente, não tenha alertado, não tenha falado. Então, o primeiro passo é a comunicação, é a conversa. Uma vez entendido isso, qual que é o próximo passo? É desenvolver um plano para esse funcionário voltar a desenvolver o seu máximo potencial, né? Então, é muito importante que o gestor acompanhe. Eu não acredito em funcionário preguiçoso, até porque se, mesmo depois do plano, depois de dar apoio, de dar os devidos feedbacks,
dar todo o suporte que o funcionário precisa, ele não conseguir se desenvolver e o gestor perceber que ele não está se desenvolvendo realmente porque ele não quer se desenvolver, ele não está trabalhando porque ele não quer, porque ele está de má fé, de má vontade, aí não há solução. Não tem como trabalharmos com quem a gente não confia. Aí o melhor caminho, realmente, é o desligamento do funcionário, tá? Não tem muita fórmula para isso. Um outro ponto que foi trazido ontem foi a falta de engajamento, né? Que uma aluna, a Késia, se eu não me engano, citou que funcionário, ele não tem consciência sobre o que acontece dentro da organização, e aí ele desperdiça, ele produz de qualquer jeito, ele não trata o material como deve ser tratado, e isso vai gerando desperdício. O que eu disse é que é complexo, é difícil, mas existe. Eu já ouvi várias vezes, dentro das empresas que eu trabalhei, eu prestei algum tipo de consultoria, eu já ouvi funcionário dizer assim: ah, mas a empresa é rica, então eu vou fazer mesmo, do jeito que eu quiser. Ah, mas o chefe tá rico, eu que tô pobre. A relação não pode ser essa. Porque quando você trabalha em uma empresa, você tá ali para ofertar o seu serviço. Seu serviço tem que ter qualidade. Mas isso acontece, é real. Então, quando você se depara com uma situação dessa, onde o funcionário não demonstra apreço, não demonstra responsabilidade, não demonstra cuidado, você precisa engajar esse funcionário. Porque dar bronca, chamar a atenção do funcionário, não resolve muito. Não resolve. Porque o funcionário ele não entende por que ele tem que fazer aquilo. Tem que ter clareza. O funcionário precisa entender por que ele tem que fazer aquilo daquela forma. E aí é dessa forma que a gente vai aumentando o engajamento desse funcionário. A gente precisa deixar muito claro para o funcionário qual é a importância do trabalho dele, qual é a importância da qualidade do trabalho dele, qual é a importância da quantidade do trabalho dele. E fazer acordos com esse funcionário. Então, ó, agora que você já tem consciência de tudo isso, você vai trabalhar, eu espero que você desempenhe um bom trabalho, e daqui a um mês a gente vai conversar de novo e verificar como foi a decorrência do seu mês, ou da sua área. Então, isso é muito importante, tá? E nesse intervalo, você vai dando informações para esse funcionário, você vai monitorando esse funcionário e vai dando suporte para ele. Dessa forma, você vai aumentando o grau de engajamento desse funcionário. Mas é muito importante que o funcionário tenha muita clareza sobre o que ele está fazendo, sobre a importância do que ele está fazendo em relação ao propósito da empresa, em relação à missão da empresa. Senão, não vai adiantar de nada. Vai ser somente energia jogada fora, ok? Um outro ponto também que foi colocado aqui no quadrante de matéria-prima foi a falta de planejamento na hora da compra de materiais. Esse é um problema grave que acomete muitas pequenas empresas. E aí eu gostaria de fazer um alerta aqui. Eu acredito que muitos de vocês devam trabalhar em pequenas empresas, porque mais de 90% das empresas do Brasil são de pequeno ou médio porte. Então, a chance da gente trabalhar numa pequena empresa é muito grande. E quando a gente fala da falta de planejamento na hora da compra de materiais, isso é muito perigoso. Eu costumava falar na empresa que eu trabalhei numa empresa um tempo e na verdade, não, mentira, não era eu que costumava falar. Meu chefe costumava falar o seguinte: o estoque é o cofre da empresa. A gente precisa cuidar bem dele. A gente não pode fazer compras sem planejamento, tá? Eu não posso fazer compras sem planejamento. E aí, pessoal, teve até um aluno ontem, que agora não me recordo o nome, que fez um questionamento sobre isso, que ele falou: professor, como é que eu faço um planejamento das minhas compras se eu não sei quanto eu vendo? Né? E aí eu falei, olha, você pode analisar a partir da ferramenta que eu mostrei para vocês lá em logística, uma das últimas ferramentas que nós estávamos trabalhando com estoque de segurança. Lembra que tinha estoque máximo, estoque de segurança, ali, né, que é o estoque mínimo, né, e aquela margenzinha que era o emergencial? Pois bem, pessoal, a definição daquilo se dá a partir das médias de venda. Nós não sabemos quanto que o nosso cliente vai comprar, mas nós temos uma média. A gente pode traçar essa média de maneira muito fácil.
Você pode pegar o histórico dos últimos 12, dos últimos 18 meses da empresa e entender quanto que daquele item foi vendido, ou quanto daquele item foi consumido, ou quanto daquele item foi produzido. A partir disso, você vai entender mais ou menos o nível de consumo. Você vai entender o hábito de consumo daquele item. A partir desse hábito de consumo, você consegue observar, por exemplo, quais são os meses onde você tem pico de consumo e quais são os meses que você tem declínio de consumo. Dessa forma, você consegue planejar para ter sempre o seu estoque dentro daquela margem entre estoque máximo e estoque de segurança, de maneira planejada. E aí você usa a ferramenta que eu ensinei lá na logística. Se você não assistiu a aula que eu abordei isso, é uma das primeiras aulas que está gravada aqui no nosso canal sobre controle de estoque. Volta lá, dá uma olhada que você vai gostar da dica que tem lá, da ferramenta que tem lá, ok? Um outro problema que também foi trazido tem em relação a método, que é sobre a inadequação do controle de estoque. Notem, eu não estou falando do estoque. Se eu estivesse falando do estoque, talvez eu anotaria aí matéria-prima. Eu estou falando do controle desse estoque. Como que eu controlo o estoque? Como que se dá o processo de entrada e saída e armazenamento de material? Então, eu estou falando de um método de controle. Por isso que ele entra aqui no controle. Se eu não tiver um controle adequado do meu estoque, eu vou ter problemas sérios. E por que que eu vou ter problemas sérios? Porque eu nunca terei a clareza sobre quanto entra do produto ou quanto sai do produto. Essa mesma empresa que eu trabalhei no passado, nós tínhamos sérios problemas sobre controle de estoque. Porque nós tínhamos um sistema que não tinha sido parametrizado de maneira adequada, nós tínhamos funcionários, inclusive esse que vos fala, que não entendia muito bem como a coisa deveria ser feita e não tratava com a devida seriedade como deveria a coisa, por imaturidade, por falta de experiência e por incapacidade técnica. Essa é a grande realidade, incapacidade técnica. Eu não tinha capacidade técnica na época para poder gerenciar um estoque. E aí o que acontecia? Era muito comum da gente ter um estoque furado. O que é o estoque furado? Eu tenho uma quantidade marcando no sistema, mas quando eu vou fazer a análise física do meu estoque, essa quantidade não existe. A minha quantidade está abaixo ou está acima. Isso é falha de controle de estoque. Se eu não tenho uma quantidade acertada ou dentro de uma margem muito próxima da realidade, o que vai acontecer? Eu vou comprar material sem necessidade, eu vou liquidar material sem necessidade, porque eu não estou controlando de maneira adequada o meu estoque. Então, é um método muito importante para a gente poder analisar aí no nosso exemplo, e isso sim gera desperdício, tá? Depois nós entramos em unidade de medidas quando nós colocamos as metas inadequadas. Como que as metas inadequadas podem gerar desperdício de material? Muito simples, pessoal. Às vezes, nós temos um funcionário que ele tem uma meta que está acima da capacidade de desenvolvimento. Então, às vezes o funcionário ele pode produzir, sei lá, 800 peças por dia, mas a meta dele é de 1.200. E esse funcionário quer muito bater a meta porque o gestor fica cobrando. E aí o que ele faz? Ele começa a acelerar o processo de produção dele para chegar nas 1.200. E ele até chega nas 1.200, mas chega a 1.200 peças sem qualidade. Resultado disso, o produto, quando passa pelo setor de análise de qualidade, ele é negado. E por que ele é negado? Porque ele não está atendendo os parâmetros de qualidade. Por que não foi atendido os parâmetros de qualidade? Porque o funcionário produziu muito mais rápido do que deveria somente para cumprir a meta de quantidade e não levou em consideração a meta de qualidade. Isso gera desperdício. Eu costumo dizer que muitas vezes é melhor você ter uma produção um pouco menor, mas com uma qualidade altíssima e um nível de desperdício baixíssimo, do que ter uma produção maior e ter um nível de desperdício alto e um nível de qualidade baixo. Porque isso é percebido pelo cliente lá na ponta, tá? Além de te gerar prejuízos aí que podem ser de grande monta, né?
Ok? Então, basicamente, o que nós falamos na primeira etapa foi sobre isso, nós fizemos esse mapeamento aqui, e depois, pessoal, nós viemos aqui para frente sobre a matriz de priorização, tá? Então, se você não assistiu a aula que eu explico sobre matriz de priorização, eu te convido a voltar e assistir uma aula antes dessa de hoje, porque lá eu explico sobre a matriz de priorização, ok? Então, assista a aula da matriz de priorização antes de continuar esse vídeo, porque senão você vai ter dificuldade de entendimento, tá? Mas, basicamente, aqui, cadê? Nós fizemos o mesmo exemplo, nós preenchemos a matriz de priorização dentro do exemplo que a gente estava trabalhando. Então, nós escolhemos algumas causas para analisar e entender qual dessas causas nós atacaríamos primeiro. E aí, o que nós fizemos aqui? Colocamos as quebras constantes de maquinário, nós colocamos a falta de controle de estoque, as metas inadequadas e a falta de engajamento do funcionário. E aí, nós começamos o preenchimento. O preenchimento, ele inicia, pessoal, pela gravidade. Então, você escolhe qual vai ser a causa ou o problema que você vai analisar e vai lá na gravidade e vai pontuando. Aqui quem fez a pontuação foram vocês, né? Vocês foram falando, segundo a visão de vocês, o que vocês achavam interessante colocar. Eu lembro que teve até um aluno que fez uma pontuação interessante sobre quebra de máquina, que eu reforcei porque é muito real. Geralmente as empresas não têm somente uma máquina de produção. Geralmente uma linha de produção tem várias máquinas e você tem várias linhas. E você tem máquinas que fazem mais de um trabalho. Então é muito importante ter a consciência de que quando uma máquina quebra, não necessariamente a produção para, tá? Porque você tem em mente que a máquina quebrou, a produção parou, isso geraria um problema muito mais grave e aí mudaria até a análise aqui. Então, no nosso exemplo que nós colocamos, a nossa indústria tem outras máquinas ali também que conseguem fazer o mesmo trabalho. E aí tem uma outra questão por trás disso, uma questão intrínseca importante da gente pensar, que quando uma máquina quebra, você precisa ativar a manutenção. O mecânico vai fazer a análise e vai tentar entender o que aconteceu com a máquina, para depois fazer a busca por peças de reposição. E não é verdade que nós teremos peças de reposição à pronta entrega toda vez que a gente precisar de qualquer peça. Pode acontecer sim, principalmente se você estiver falando de máquinas europeias como as alemãs, que são máquinas de excelente qualidade. Você tem grandes fabricantes de máquinas alemãs aí, incríveis, porém, não necessariamente você tem representantes no Brasil que tenham um grande estoque de peças. E aí uma solução para isso que eu sugeri, que inclusive é o que as grandes empresas fazem, as pequenas sofrem mais, mas as grandes fazem isso. Tem-se sempre, dentro da manutenção, mecânicos responsáveis por analisar as máquinas em funcionamento de tempos em tempos. Como é que isso funciona? A máquina, não é feita manutenção na máquina quando ela quebra. Por quê? Porque a máquina não quebra. Essa é a realidade. Em uma indústria, as máquinas não quebram. E, professor, sério? Sério, as máquinas não quebram. A menos que aconteça algo muito grave com essa máquina. Porque o padrão que se dá para controle dessas máquinas é o seguinte. Primeiro passo. O mecânico, ele tem um mapa de manutenção, tá? E esse mapa de manutenção diz de quanto em quanto tempo que ele deve analisar a máquina. E de quanto em quanto tempo que ele deve analisar cada setor de peças da máquina. Então ele vai analisar um setor de peças da máquina e ele vai ver o nível de desgaste daquelas peças. Existem ferramentas e métodos para analisar isso, que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou especialista nisso. Mas a partir disso ele consegue te dar uma previsão de quanto tempo aquelas peças ainda vão durar. E aí você vai saber quando será a hora certa de trocar a peça da máquina sem que a máquina pare, sem que a máquina quebre. Por quê? Dessa forma, você planeja a manutenção preventiva da máquina. Então, se eu sei que uma peça vai estourar daqui a aproximadamente 60 dias, e eu sei que leva 20 dias para a peça chegar, eu já peço a peça, eu já espero a peça chegar. Quando a peça chega, e aí quando estiver faltando, estiver próximo ali do prazo, com uma margem de segurança, claro, eu vou lá e faço a troca da peça, para não correr o risco da peça quebrar e a minha máquina ficar parada, ok? Então, foi feita a análise lá do índice de gravidade, da quebra constante, depois do índice de urgência, depois da tendência. E aí aqui, o que nós fazemos? Depois de preencher tudo isso, você vem,
multiplicando. Então você multiplica aqui, ó, um eixo pelo outro. Então, ó, 4 da gravidade multiplicado por 3 da urgência, multiplicado por 3 da tendência, dá 36, né? 4 vezes 6, 12, 12 vezes 3, 36. Tá aqui. E você coloca o grau de criticidade aqui na frente. Isso foi feito com todos. Depois nós classificamos, pessoal, por ordem de ataque. Então, o que eu ia atacar primeiro? Eu sempre vou atacar primeiro a minha causa ou meu problema que tiver a maior pontuação. Aqui no nosso exemplo, nós tivemos, ironicamente, das 4 causas, 2 empates. Então eu tive 2 causas com 48 pontos e 2 causas com 36 pontos. Antes de falar sobre o critério de desempate e por que as 2 causas de 36 pontos eu mantive empatadas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando você estiver fazendo essa análise de causas dentro da matriz de prioridade, não tem um número ali, limite, que você vai elencar as causas, tá? Então você pode fazer uma matriz com 20, 30 causas que você encontrou sobre o problema. Apesar de eu achar que um problema com 20 causas é um problema muito grave. E ele não deve ser analisado dessa forma. Você não pode deixar o seu problema ter 20 causas. Como eu estava explicando ontem, o problema geralmente ele surge de uma causa, essa causa gera uma outra causa que gera outra e o problema vai crescendo. Então, você não pode deixar que essas causas cresçam muito, porque depois foge do controle, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que não é uma regra que você tenha somente 4 causas ou 4 problemas aqui para analisar. Você pode ter quantas você achar necessário, ok? Voltando agora para falar sobre os critérios de desempate, o que acontece? Tem 2 pontos importantes para analisar aqui. Primeiro ponto que você deve analisar é, entre os itens empatados, algum desses itens necessariamente é um gerador de causa? Porque pode acontecer de eu ter um item ali, uma causa, que é uma geradora de causa. Por exemplo, eu tenho uma máquina que quebra. Toda vez que a máquina quebra, gera estresse no funcionário. E eu coloquei lá como outra causa o estresse do funcionário. Então, se a quebra da máquina gera o estresse do funcionário, eu tenho que atacar aquele problema ou aquela causa que é geradora de outras causas. Porque senão eu vou atacar o estresse do funcionário, mas a máquina continua quebrando. Ou seja, o funcionário continua estressando. Então, eu tenho que atacar a causa geradora de causa, ok? Um outro ponto para se levar em consideração é, a causa que você vai atacar, ela é independente? Por exemplo, aqui no nosso caso, ó, eu tenho um problema de controle de estoque, falta de controle de estoque, e eu tenho um problema de meta inadequada por dia. A minha meta inadequada por dia, ela é dependente do controle de estoque. Por quê? Se eu estou controlando quantas peças saem para venda, eu consigo saber quantas peças eu vou produzir por dia. Entendendo? Se eu controlo quantas peças saem do meu estoque para venda diariamente, eu consigo definir quantas peças eu devo produzir por dia na minha meta. Agora, se eu não tenho controle de quantas peças saem para venda, eu não consigo chegar no valor de meta de produção. Entenderam que a meta de produção depende do controle do estoque? Porque é do controle do estoque que eu vou retirar a informação de quanto que eu devo produzir por dia, porque é a produção diária que vai abastecer o estoque de produto acabado. Então, se a minha causa for dependente de outra causa, eu primeiro preciso atacar aquela causa que gera dependência. Aqui no nosso caso, a causa que gera dependência é o controle de estoque. Então, primeiro eu vou atacar o controle de estoque. Por isso que nós colocamos aqui o controle de estoque como número 1. E o número 2, a meta. Ah, professor, e por que os outros dois ficaram empatados e nós mantivemos eles empatados e não desempatamos? Porque quando eu falo de quebra constante de máquina e de falta de engajamento de funcionário, eu estou falando de 2 causas totalmente distintas, que eu vou precisar de pessoas totalmente distintas para tratar. A minha máquina que quebra com constância, eu vou ter que fazer uma análise criteriosa da minha manutenção, do meu setor de manutenção. O meu funcionário que não é engajado, eu vou ter que fazer uma análise criteriosa do meu processo de RH para engajamento desse funcionário. Então são coisas que são independentes e não se conectam de maneira alguma.
Dessa forma, eu posso atacar as duas ao mesmo tempo. Se eu tiver capacidade para isso, eu posso atacar as duas ao mesmo tempo, ok? Então, fica essa dica aí dessas duas ferramentas, pessoal. Eu fiz aqui um resumão do que a gente abordou na live. É claro que a live foi muito mais extensa, a nossa live foi muito mais rica do que eu estou trazendo para vocês aqui. E aí fica a dica. A próxima vez que eu postar um anúncio sobre live, não perca. Eu estou fazendo as lives no horário do finalzinho da tarde para o início da noite, porque eu entendi que a maior parte das pessoas tem acesso nesses horários e o pessoal que tem acessado tem curtido bastante, tem pedido para fazer mais lives. Então, vou me esforçar para tentar fazer mais lives aí, porque ontem eu vi que a gente tira muita dúvida na live e a coisa consegue fluir melhor. Lógico, não flui com a mesma qualidade de uma aula presencial, mas ainda assim nós temos uma fluidez muito boa, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, deixo um grande beijo para vocês, tá? Acompanhe as aulas e até a próxima, turma. Não deixem de colocar nos comentários o que vocês acharam aí da aula, beleza? Até mais, turma. Tchau!